jovens vão descer? Então eu também vou. Cadê? Amém. As crianças descem, os jovens descem, e aqui dentro só fica os velhos, é isso? Melhor idade? Os jovens senhores, né? E jovens senhoras, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos corações, que confirma a sua palavra, que orienta as nossas vidas, que nos coloca no caminho em que nós devemos andar. Amém? Diz a palavra de Deus o quê? Que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e todos vão ao Pai através de qualquer Deus, é isso que Ele fala? E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Só conseguiremos chegar ao Pai através de Cristo Jesus. E sobre caminho foi a mensagem que eu trouxe da última vez. Hoje o Espírito Santo de Deus já está falando sobre as nossas vidas, já está falando sobre os nossos corações, sobre oração. Se nós orarmos, nós teremos avivamento. Se nós orarmos ao Senhor, os testemunhos simples que nós vimos aqui, né? Do Senhor, encontrando aí o cartão, aí qual que foi outro testemunho que o manicure que Deus preparou, né? Do sono do Juninho, parece que não, esse não é um testemunho pequenininho, né? Sono, alguém já perdeu o sono à noite? Aí você pensa um monte de coisa, né? E pensa, fica o tempo todo. E quando nós conseguimos dormir, se dormimos porque recebemos uma oração, é um testemunho pequeno? Não é. Porque quem já ficou acordado à noite, noites e noites acordado porque não consegue dormir, e recebe a oração e dorme, e vê que realmente é o milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, nós falhamos muito. Olha para o seu irmão e fala assim: nós erramos muito. Por que que nós erramos muito? Pergunta para ele: você sabe por que nós erramos? Porque nós não oramos. Nós não oramos. Ontem, todo mundo sabe que a Daniela, minha filha, para atender o celular é uma bênção, né? E ela foi jantar fora com as amigas, né? E aí eu levei até a porta do restaurante, e depois eu falei: depois você me liga para eu vir te buscar. E não falei horário. E aí eu estava assistindo um filme gospel lá, e de repente eu olhei no relógio, 10h30. Eu falei: meu Deus, 10h30. Tarde, né, irmão? Vocês já acharam que eu fosse falar 2h da manhã, né? 3h da manhã, mas minha filha não está, né, acostumada a sair à noite. Então 10h30 para um jantar demora quanto tempo, irmãos? Né? Não é balada, é um jantar. Deixei ela às 8h30, 10h30 já jantou, né? Pronto. E ela não ligava, aí deu 10h40, eu liguei e toco o telefone, toca. Aí, quem é pai e mãe sabe o desespero, né? Não atende o telefone, e se eu vou, ela sai, e o desencontro. Aí eu lembrei que a gente pode orar. Eu falei: Senhor, me perdoa. Dobrei os meus joelhos e clamei ao Senhor: Senhor, ela não está atendendo esse celular, mas eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, toca nela agora nesse momento, para que ela olhe para o celular, né? E atenda esse telefone, né? Orei ao Senhor. Aí descansei, fui para lá, para cá, e até demorei um pouquinho para ligar, porque eu relaxei, entreguei nas mãos do Senhor. Aí liguei, tocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Alô, pai? Eu falei: glória a Deus. E ela depois, ela falou para mim que ela não ouviu o telefone tocar, ela viu. Ela pegou o telefone para olhar e viu. Então, realmente, é o Espírito Santo de Deus agindo nas pequenas
e nas grandes coisas. Nós precisamos aprender com o Senhor, a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Se há um Deus que intercede por nós em todas as situações, por que não orar? Pergunta para o seu irmão, por que não orar, irmão? Né? Por que não orar? E na oração é um lugar onde eu encontro paz, lugar de paz. Lugar de paz é na presença de Deus. Fala isso para o seu irmão. Lugar de paz é na presença de Deus. No livro de 2 Crônicas 7:14, eu vou esperar você abrir, e se você não tem esse versículo bíblico marcado aí na sua Bíblia, você marque esse versículo. Nossa, tem um monte de Bíblia aqui. Que Bíblias são essas? Vamos chamar o povo para vir buscar as Bíblias aqui, vamos lá. Leandro? Nath, Leandro, é do pastor Leandro isso aqui? Bom, é de alguém aqui essa Bíblia? Alguém deixou, alguém esqueceu aqui? Oi? A roxinha? Não? Só essa aqui? Amém. Leva essa Bíblia por irmão. Quem não tem Bíblia aqui, quer acompanhar a Bíblia? Não, para acompanhar a leitura, irmã, aqui só. Todos têm Bíblia, né? Amém. Então está aqui, se tem algum dono aí, algum dono de alguma Bíblia aqui, por favor. Amém. Todos abriram 2 Crônicas, Antigo Testamento. Antigo Testamento aí. Antigo Testamento, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Todos acharam? Se você tem uma caneta aí, marque esse versículo bíblico aí, em nome do Senhor Jesus, que é bênção para a sua vida. E ele diz o que aí nesse 2 Crônicas 7,14, um versículo bíblico que muitos já conhecem, já decoraram, conhecem de frente para trás, de trás para frente, mas não vivem esse versículo. O que está escrito aí na sua Bíblia? 1, 2, 3, leia. Aleluia, dá um aleluia aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é povo de Deus? Pergunta aí para o seu irmão, você é povo de Deus? Então essa palavra é para mim e para você, porque nós somos povo de Deus, é aquele que busca, aquele que confessou, aquele que está diante de Deus, aquele que crê no Senhor, isso é povo de Deus, certo? Então diz o que aí? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Senhor, eu reconheço, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar. O que é se humilhar e orar? Se humilhar, reconhecer os seus pecados, reconhecer que você não é nada, se dobrar diante de Deus, porque muitas vezes, ou muitas pessoas, dobram os joelhos, se curvam, se prostram diante de Deus com o corpo físico, mas o coração está ali enrijecido como se fosse uma pedra, não é verdade? Mas aí está falando o que o versículo aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, dobrar o seu coração, entrega total do seu coração ao Senhor, se humilhar e orar. O que é orar?
Conversar com Deus, orar é ficar repetindo a mesma coisa? Se eu ficar repetindo a mesma coisa, o que é isso? É uma reza, que também pode ser feito? Pode ser feito também. O Pai Nosso, por exemplo, que nós oramos, é uma reza, não é? É uma reza. Qual a diferença dos dois? A oração, o que é? Busca no dicionário e você vai ver o que é. Orar é dialogar, é conversar, é expor os seus pensamentos, é colocar para fora aquilo que está dentro de você, exteriorizar. Para quem? Para Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face. Como é que busca a face de Deus? Orando, jejuando, lendo a sua palavra, congregando, amando uns aos outros. Isso é buscar a face de Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E buscar a minha face. Aí vem a outra parte. Você viu que Deus primeiro falou o quê? Para se humilhar, para orar, né? Para buscar a face dele. E aí somente agora ele fala aqui, e se afastar dos seus maus caminhos. Não veio na ordem contrária. Se afaste dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, e se humilhe, e ore, busca a minha face. Não, a ordem veio inversa. Por isso que nós falamos, né, que o Senhor ele nos convida como estamos. Como estamos. Ele nos convida como estamos. E aí quando eu tenho, e essa intimidade é gerada no meu coração junto ao Pai, aí o Senhor ele vai falando ao meu coração, olha, precisa mudar aqui, olha, essa situação você precisa deixar, olha, isso aqui está errado, olha, caminha dessa forma, olha, não faça isso, não faça aquilo. E o Senhor ele vai nos orientando quando nós temos intimidade com Ele. Se eu tenho intimidade com... quando eu gero um grau de intimidade assim intenso com um amigo ou com um esposo, a gente costuma até saber quais são os pensamentos da outra pessoa. A pessoa olha e você, opa, já entendi. Não é assim? Com o Senhor é diferente? Não é diferente. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em intimidade com o Senhor, buscando a face do Senhor, essa intimidade é gerada em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, e se afastar dos seus maus caminhos. Todos aqui sabem o que é mau caminho, né? Todos sabem, né? O Espírito Santo de Deus, ele é tremendo, ele fala aos nossos corações o que é certo e o que é errado. Nós temos esse senso sobre as nossas vidas, cada um de nós aqui sabemos. Então, e se afastar dos seus maus caminhos. Então, só depois de você se humilhar, só depois de você orar, só depois de você se afastar dos seus maus caminhos, é que vem a outra parte do versículo que diz o quê? Dos céus eu ouvirei. Está com a vida toda conturbada, trabalho, bagunça, e vai para um lugar e vai para o outro, e não se afasta dos maus caminhos, e faz tudo o que quer, e de repente quer que o Senhor responda as orações. Tem como? Primeiro preciso fazer o quê? Seguir esses passos aqui. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se afastar dos caminhos. Então, dos céus eu ouvirei. Se eu ia colocar alguns exemplos de oração na palavra de Deus, de vidas que alcançaram, né, a promessa, aquilo que foi prometido. Mas eu nem coloquei porque de Gênesis a Apocalipse aqui
temos um monte de vidas, muitas pessoas, muitos servos de Deus que buscaram a presença do Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor. Posso ouvir algum exemplo aqui na igreja? Na Bíblia, da Bíblia. Depois eu pergunto de vocês, da Bíblia. Oi? Elias. Elias orou e o que aconteceu? Também. O sol parou. E quem que orou e a chuva desceu? Quem orou e a chuva desceu? O mesmo Elias que orou. Oi? E ele orou para poder parar a chuva, e a chuva parou. Só que ele orou de acordo com a palavra de Deus. Ele orou de acordo com a palavra. Porque lá em Deuteronômio 28, na parte lá das maldições, fala que por causa do pecado do povo, a terra iria ficar seca. Então ele orou de acordo com a palavra de Deus, e aí parou de chover. Depois de 3 anos ele voltou a orar, né? E a chuva desceu. Ana, quem conhece essa passagem de Ana, né? Ana, ela chegava no templo do Senhor e ela só balbuciava palavras. Todo ano ela era estéril, todo ano ela subia no templo para poder orar ao Senhor, e nada acontecia. Orava e nada acontecia. Orava até que um dia o profeta, né, ele olhou para ela e falou assim, que o Senhor hoje está concedendo aí essa graça sobre a sua vida. Ela engravidou e veio Samuel. E temos algumas outras passagens de oração. Salomão, ele pediu o que para Deus? Sabedoria. E o que ele conseguiu? Um dos homens mais sábios da terra que houve. E temos vários exemplos de oração. E Deus, ele fala que nós não recebemos porque nós não sabemos como pedir. E quando nós pedimos por motivos errados. Vamos saber pedir, vamos saber orar ao Senhor em nome de Jesus. Abre lá no livro de Atos, Novo Testamento, está lá Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois de João vem o livro de Atos. Atos 16. Eu estava colocando a minha leitura anual em dia, e como eu sei que toda a igreja está em dia com a leitura anual, né? É isso? Amém? Estamos em dia, pela fé, em nome do Senhor Jesus. E no dia de hoje, eu estava lendo, hoje é Atos 16, né? Atos 16, a partir do verso a partir do verso 11, né? E eu não sabia que palavra, o que é que eu ia falar hoje, sobre o que iria falar, e ontem eu estava lendo o dia de hoje já, né? A ansiedade. Mas quando eu estava lendo o dia de hoje, aí eu vi essa passagem, o Senhor tocou no meu coração para que trouxesse essa palavra, né? Exatamente essa palavra. Esse versículo que eu falei anteriormente também é sobre oração, e aqui nós vamos ver, vamos ler, depois eu comento. Partindo a conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrócia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos juntos vários dias. O que eu quero chamar a sua atenção é para esse versículo bíblico, o número 13, que diz assim: no sábado saímos da cidade.
No sábado, saímos da onde? Saímos da cidade. Saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então, eles saíram da onde? Saíram da cidade, saíram do tumulto, estavam à procura do quê? No verso 13 aí, à procura de um lugar de oração. Pergunta para o seu irmão, você tem procurado um lugar de oração? Você tem procurado esse lugar de oração? Agora, eles foram para longe da cidade, longe do tumulto, longe da bagunça, e ali eles encontraram quem? Encontraram uma serva de Deus, uma serva do Senhor, Lídia. Encontraram Lídia naquele lugar, uma mulher temente ao Senhor, que buscava a Deus. E pararam ali próximo a um rio, né? Pararam próximo a um rio, e essa mulher temente ao Senhor foi alcançada, tanto ela quanto os da sua casa. Todos foram batizados ali. Ela e toda a sua família se converteu ao Senhor. Eles estavam procurando o quê? Eles estavam procurando um lugar de oração, longe da cidade, longe de todas as situações. E aí chegaram próximo a um rio. Eles oraram? Oraram, mas ainda não estavam em oração. Eles estavam procurando um local de oração. Encontraram essa família antes ainda dessa oração e anunciaram para essa família o Evangelho, e toda a sua casa foi batizada. E aí, o que ela fala aqui no último verso aqui, o 16, parte B, fala assim: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Na casa de Lídia, eles oraram. Chegaram a um local, a um lugar de oração. Então eles foram orar na casa de Lídia. A sua casa é um lugar de oração, irmão? Pergunta aí para o seu irmão, a sua casa é um lugar de oração? Nós precisamos fazer da nossa casa um local de oração, um lugar de oração. Verso 16. Paulo e Silas aonde? Na prisão. Certo dia, indo nós para onde? Para um lugar, indo nós para um lugar de oração. Indo nós para um lugar de oração. Eu vou falar o que é que aconteceu aqui nessa situação. Eles estavam a caminho de um local de oração. E ali eles encontraram o quê? Uma menina que todos os dias ela tinha o dom ali de magia, né? Usado pelo outro lado, e todos os dias aquela menina seguindo Paulo e Silas ali, falavam: esses são os servos do Senhor que anunciam a salvação. Ela estava falando a coisa certa? A coisa certa, sim, estava falando a coisa certa, porém, todos os dias irritando, né? Todos os dias, às vezes até com, fala para o seu irmão, às vezes até com a coisa certa, você pode ser usado pelo inimigo. Sabia? Até com a coisa certa. Porque insistentemente. Esses são os servos do Deus Altíssimo que anunciam a salvação, e todos os dias falando. Aí Paulo e Silas
que eles fizeram? Oraram para repreender o inimigo que estava usando aquela menina. E aí aquela menina que dava lucro para os seus senhores, através da magia, ela não deu mais lucro aos seus senhores, e aí os senhores ficaram irados com Paulo e Silas. E fizeram o quê? Fizeram lá uma bagunça lá e mandaram Paulo e Silas para onde? Para a prisão. Os servos do Senhor aqui estavam procurando o local de oração. Eles encontraram um local de oração? Aonde que eles encontraram o local de oração? Na prisão. Pergunta para o seu irmão: você está passando pela prova? Tem alguma situação difícil acontecendo com a sua vida, acontecendo? Não importa o lugar. Olha para ele e fala: não importa o lugar. Não importa o lugar. Não importa aonde estamos. Diz a palavra do Senhor que nós não ficamos escondidos. Se nós fizermos, do nosso abrigo lá o mais profundo do abismo, ali estão os olhos do Senhor sobre as nossas vidas. Então os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então Paulo e Silas foram lançados na prisão, estavam procurando um lugar de oração, encontraram a prisão, ali acorrentado na prisão. De repente eles começaram a fazer o quê? No verso 25, eu acho, deixa eu ver aqui, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Presos. Se você for procurar um estudo sobre aonde eles estavam presos no cárcere interno. E estavam com os seus pés presos ao tronco também. E se você for pesquisar sobre essa situação, o cárcere interno é tipo um buraco. É um buraco aonde eles estavam presos ali, e aonde todas as sujeiras dos outros presos que estavam acima deles descia e passava por eles. Aquela fedentina. Imagina a situação em que eles estavam naquele momento. E eles estavam presos, e à meia-noite, que eles estavam fazendo? Cantando e orando. Pergunta para o seu irmão de novo: está passando pela prova? Louve, fala para ele, louve, adore ao Senhor. Não importa a situação, não importa o momento em que estamos atravessando, nós temos que adorar e louvar e bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, Paulo e Silas estavam ali orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todas se soltaram. O Senhor, Ele faz o impossível, o que aos nossos olhos é impossível, Ele faz o impossível acontecer. Mas para isso é necessário o quê? É necessário a entrega, é necessário a adoração, é necessário a confiança no Senhor, de que Ele está agindo a favor da causa, daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Se nós buscamos ao Senhor, oramos ao Senhor, nos arrependemos dos nossos maus caminhos, com certeza Ele ouve as nossas orações, e faz sim um terremoto acontecer. Quantas vezes situações aconteceram sobre as nossas vidas, temos vários testemunhos aqui, de que quando você ora ao Senhor, parece que a situação parece que se agrava um pouquinho mais. Eles estavam procurando um lugar
de oração. E foram para onde? Na prisão. Eles estavam procurando a paz. Encontraram a paz aonde? Dentro de uma cadeia. Orando ao Senhor, confiando no Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo com a sua vida, confie no Senhor, confie sempre no Senhor, descansa nele, diz a palavra de Deus, e o mais Ele fará sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Então, a caminho do lugar de oração, eles se depararam com um problema, mesmo procurando então esse lugar, procurando um lugar de oração, mesmo procurando um lugar de oração, nós somos provados. Agora, essa prova sempre é, para quê? Para a glória de Deus. Há quantos mil anos foi escrito isso aqui? Nós estamos lendo hoje para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, toda prova, toda situação que nós passamos, se de repente a situação ficou adversa e não tem mais jeito aos nossos olhos, nós precisamos enxergar as situações com o nosso olhar espiritual, irmão. Olhar espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo, porque se nós enxergarmos as situações com o olhar da carne, nós vamos nos abater, vamos nos desesperar. Se formos espirituais, nós dobraremos os nossos joelhos, não se importando com a situação, seja qual ela for, vamos dobrar os nossos joelhos e o Senhor vai atender o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Então essa prova, essa situação é para a glória de Deus. Por causa da prova, Paulo e Silas, eles foram parar na prisão. Na oração, na prova, vidas são alcançadas. Aqui no momento em que eles cantavam ao Senhor, o que aconteceu? Os outros presos, diz o texto aqui, que os outros presos estavam ouvindo. De repente houve um terremoto e tudo foi abalado. O que aconteceu com o coração desses presos? Né? E aí os guardas se apavoraram também, porque as portas estavam abertas. O guarda ele quis se matar, porque naquela época, quando o guarda não vigiava, deixava o preso escapar, ele tinha que se matar, porque se ele não se matasse, a família dele era exterminada. Então ele queria se matar, e aí Paulo falou: não, nós estamos todos aqui, não faça tal loucura. E aí eles responderam, no verso de número 31, verso 31 ao 33, vamos ler o que aconteceu com esse pessoal aqui. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Responderam para os guardas: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Estamos vendo aqui, nesse texto aqui, a segunda família inteira sendo batizada. Por quê? Porque eles estavam à procura de um lugar de oração. Só estavam à procura de um lugar de oração. E aconteceu todo esse rebuliço. Fala para o seu irmão: vidas serão alcançadas quando você começar a orar. Sua família será alcançada quando você começar a orar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salvação para a família inteira, em nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Filipenses 4, o verso 6, diz o quê? Que nós não devemos andar ansiosos
por coisa alguma. Não devemos nos abater por coisa alguma que venha a acontecer. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? A Deus, que ouve e que atende. No meu e no seu tempo? No tempo de Deus, no tempo dele, ele responde às nossas orações em nome do Senhor Jesus. Volta comigo lá no livro de Marcos, capítulo 14. Vamos ver um pouquinho sobre oração e jejum, um pouquinho mais. Marcos 14, nós vamos ver um exemplo de oração. 14, a partir do verso 32. No Getsemane foi que meu Jesus orou. É exatamente sobre essa situação que nós vamos ler aqui, ó. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Que cálice é que Jesus estava falando nessa hora? Da cruz, da morte, não era isso? Então Jesus orou para que fosse afastado esse cálice dele. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou como? Olha para o seu irmão e fala: para de dormir, irmão. Está dormindo demais, está orando pouco, está dormindo demais. Para de dormir, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, encontrar. Jesus, ele encontrou o lugar de oração, e convidou alguns dos seus discípulos para orar. Só que depois de encontrado esse lugar de oração, tem que ter propósito, senão o que vai acontecer com você e comigo? Nós vamos dormir. A Nathalie orou para dormir, né? Aí tudo bem, orou para dormir, mas orou ao Senhor. Mas é um momento também de acordar ao Senhor, dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. E muitas vezes você nem pode dobrar os joelhos, porque você pode dormir. Quem já dormiu aqui de joelho dobrado? Eu também. Se está com muito sono, ore andando. Deus ouve? Ouve. Você precisa estar de roupa para Deus ouvir você? Muitas pessoas acham isso, né? Que precisa colocar roupa, precisa colocar um monte de coisa para o Senhor ouvir. E se Jesus voltar quando você estiver no chuveiro? Né? Né? Como é que é? Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Verso 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo a mesma palavra, as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados.
Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda, pela terceira vez, irmãos, pela terceira vez os camaradas estavam dormindo de novo. Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Verso 38 diz o quê? Vigiem e orem. A gente não fala, brinca com os irmãos, vigia, irmão, não é assim? Vigia, irmão, não é? Não é, pastor Alessandro? Vigia, vaso. Vigiem e ora. Vigiar e orar para quê? Para não cair em tentação. Não estou orando, não estou buscando a face de Deus, não estou me arrependendo dos meus pecados, lá de acordo com 2 Crônicas 7,14, não estou fazendo nada disso. Aí vem a tentação sobre a minha vida que passa nos meus olhos, ou alguma situação que passa aí, que o Senhor não aprova, eu vou resistir? Vou resistir? Se eu estiver vigiando e orando, eu vou resistir à tentação. Se eu não estiver vigiando e orando, eu não vou resistir à tentação. Por quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor, buscando somente uma falhinha para nos devorar. Está bramando como um leão ao nosso derredor. E se eu estiver orando, se eu estiver vigiando ao Senhor, com certeza a tentação virá, mas eu estou em espírito de oração ao Senhor. E se eu estou em espírito de oração, eu não vou cair em tentação. Então, vigiar e orar para não cair em tentação. Quantas vezes nós somos tentados por dia? Pergunta isso para o seu irmão. Quantas vezes você é tentado por dia? Agora, pergunta, quantas vezes você ora por dia? As tentações vêm através da internet, vêm através da televisão, vêm na rua quando nós estamos passando, vêm no emprego, de várias situações vêm as tentações. Agora, as tentações vêm várias vezes no dia. E quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes nós buscamos a face de Deus? Quantas vezes? Que venhamos refletir em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer um propósito hoje, de estar buscando ao Senhor não somente em jejum, não somente em oração, mas também em jejum, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tem situações na nossa vida, que só sai através de quê? Jejum e oração. Tem situações que nós não conseguimos ainda nos desapegar, porque não jejuamos. Nós precisamos jejuar e orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguns versículos de oração que eu separei aqui, que diz assim, lá em Mateus 17, 21, diz assim: mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Marcos 9, 29, ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por isso, lá em Daniel 9, 3, está escrito assim: por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Salmos 35, verso 13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. 1 Coríntios 7, 5. Aí vai falar para os casais aqui, ó, não se recusem um ao outro, exceto por consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem ao quê? A oração,
Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7:5. Atos dos Apóstolos 6, o verso 4, diz assim: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Salmo 102:17, responderá à oração dos desamparados, as súplicas não desprezará. Salmo 102:17. Joel 2:15, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. Salmos 86:6. Provérbios 15:29, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Salmos 6:9. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Salmos 54:2. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Salmos 61:1. Último versículo, Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos ao Senhor. Vamos ler um pouquinho sobre jejum, lá em Mateus 6, livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Abre sua Bíblia aí no Novo Testamento, capítulo 6. O verso 16 ao 18. Todos acharam? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. O outro precisa saber que eu jejuo? Ninguém precisa saber, somente Deus. Eu estou jejuando 24 horas por dia, é terrível. Né? Não é dessa forma. Ninguém precisa saber do nosso jejum, somente o Senhor. É claro, você está jejuando, vem alguém e te oferece alguma coisa, você agradece. Se a pessoa insistir, você fala, não, estou na bênção, irmão, mas não precisa mostrar, né? Aquela cara de acabado. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo. Eu não dá para arrumar o cabelo, né, irmãos? Está arrumado já. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Persistência em oração. O capítulo 7 de Mateus, do 7 ao 12. Diz o que aí? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Busquem o quê? Encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Se eu não orar, eu não vou receber nada disso. Por isso que eu preciso orar ao Senhor. Então peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Vire para o seu irmão e fala: você só vai receber se você falar, né? Se nós expressarmos o que está no nosso coração, nós vamos receber do Senhor. Aí fala assim: ah, mas o Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele sonda, Ele sabe das minhas necessidades. Sabe, mas Ele é o Pai, e o Pai, Ele gosta de presentear, Ele gosta. Você não gosta de dar presente para o seu filho? O Pai, Ele gosta, mas o filho, ele precisa agradar ao Pai, ele precisa ter uma vida reta, ele precisa agradar ao Senhor. E ele precisa pedir, em nome de Jesus. Saibam pedir, orem ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Eu gostaria que você dobrasse os seus joelhos ao Senhor. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. Não é para o pastor que você vai dobrar, é para Deus. Dobra os joelhos ao Senhor e faça um propósito com Deus nesse momento. Faça um propósito com o Senhor. Fala para Ele, fala com Deus aí o momento que você vai estar orando na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pede ao Senhor um momento para Ele trazer ao seu coração. Pede ao Espírito Santo de Deus para Ele preparar esse momento entre você e Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os dias na sua casa, para você escolher esse lugar de oração também, em nome do Senhor Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Rei. Tu és o Senhor, Papai querido das nossas vidas, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, perdoa, Senhor. Essa é a oração, Senhor amado, dos seus filhos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o trabalho, Senhor, que a televisão, que a internet, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não tenha poder para tirar, Senhor, esse tempo nosso de intimidade contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, que venhamos ser sensíveis a Ti, Senhor. Dá primeiro valor, Senhor amado, sim, a Ti, em Te buscar em primeiro lugar, Senhor, sabendo que assim as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. A cada filho seu, Senhor amado, que está com os joelhos dobrados diante de Ti, fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, eu te peço, Deus, fortalece essa vida, Senhor, para que venha, Senhor amado, estar Te buscando em oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Somente em oração, Senhor, os nossos irmãos, Deus, de outros países serão alcançados. É na oração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós Te engrandecemos, Senhor. Engrandecemos o Seu santo nome, Senhor. Tu és digno, Senhor amado, de todo louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és o Senhor, Pai. Muitos, Senhor amado, no nosso meio também diz, Senhor amado, mas eu não sei orar, eu não sei como orar. Apenas abre os seus lábios ao Senhor e fala que está no seu coração do seu jeito. Você não precisa falar com as mesmas palavras que o pastor Daniel fala ou que o levita fala, não. É a sua conversa com o Senhor.
é o seu Criador, é o seu Pai. É com esse Pai que você tem que colocar as situações que estão no seu coração diante dele, e ele vai ouvir, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, não importa, Senhor amado, as orações, as simples, Senhor amado, e as complicadas, Senhor, sabemos que o Senhor já agiu, Senhor amado, em nossas vidas, Senhor, fez milagres já no nosso meio, curou pessoas de câncer, de AIDS, Senhor, tirou das ruas, Senhor. Quantos milagres o Senhor já operou no nosso meio, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria de colocar para a igreja aí jejum oficial aí toda segunda-feira, amém? Toda segunda-feira na parte da manhã, jejum é o dia que nós saímos para evangelizar nas casas, na casa de família, na rua. Então estejam orando pela evangelização em nome do Senhor Jesus, pelo evangelismo, ok? Então amanhã, na parte da manhã, jejum. Se você quiser jejuar o dia inteiro também, não tem problema, pode jejuar, amém. Deixa eu só falar, pode ver. Uma situação que eu lembrei, eu estava assistindo ontem, acho que é Globo Repórter na News, e ali estava falando, tinha uma pesquisa, né, de quanto tempo que o governo brasileiro fez essa pesquisa. De quanto tempo o brasileiro perde, não, ele não falou perde, de quanto tempo o brasileiro fica na frente da televisão. Sabe quantas horas por dia? Quantas horas? 3 horas e 30 minutos por dia. Por dia. A média, isso a média. Está quase perdendo pela internet, que não são todos que têm acesso à internet, mas dos que têm acesso à internet, esse número, ele é maior do que os que estão na frente da televisão. Então não é que é proibido assistir televisão, não é isso, é que você vai enriquecer muito mais lendo um bom livro, lendo a palavra de Deus, procurando os momentos aí para você estar orando ao Senhor, em comunhão aí com a sua família, amém? Em nome de Jesus.